A graça e a paz, meus queridos irmãos, estamos agora iniciando com essa introdução o novo trimestre, onde nós vamos estudar de forma contínua 2 livros consecutivos, né? O livro de Provérbios, que é o 20º livro da Bíblia, e o livro de Eclesiastes, que é o 21º. E vai ser maravilhoso. Queremos contar com a presença de todos. Hoje nós vamos trazer apenas uma introdução. E o primeiro livro é o livro de Provérbios. Volto a dizer, o 20º livro tem 31 capítulos. É o terceiro do ciclo dos 5 livros poéticos e também conhecidos como sapiensais. Queridos, esse livro tem como cenário Judá. E a data desse livro varia num período de tempo de 950 a 700 a.C. Um livro compilado, neste caso, em cerca de 2 séculos e meio. Sob a autoria, nós temos Salomão, o maior de todos os sábios de Israel. Ele é o principal contribuinte autoral do livro. Temos também os homens de Ezequiel, temos também os sábios, temos também como escritor Agur e Lemuel. Porém, sobre a questão da autoria, queridos, nós temos uma curiosidade nesse livro. É que no último capítulo, ou seja, o 31, onde do versículo 10 ao versículo 31, não é apresentado a sua autoria. E esse trecho é belíssimo, pois nos traz um cântico em louvor da excelente esposa. Vocês vão lembrar, esse texto diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? E este lindo texto é que finaliza com chave de ouro esse livro. Sabedoria, queridos, é a palavra-chave desse livro. Essa palavra define a capacidade de viver. Mas viver o que? A vida com habilidade. Porém, viver uma vida piedosa, aleluia, no mundo cheio de impiedade. Agora, quando a gente entende essa forma de viver com habilidade, habilmente, na verdade, não é uma tarefa simples. Mas o livro de Provérbios vai nos ajudar a nos conduzir diante de um mundo tão perdido, na verdade. O tema principal desse livro é incutir a sabedoria no povo de Deus, fundamentando, queridos, num tema importante, né? numa condição importante, que é temor ao Senhor, que faz funcionar a vida de aliança nos detalhes práticos das situações do cotidiano e nos relacionamentos. Queridos, o livro de Provérbios é a sabedoria para os ambiciosos. Eu e você, todos nós temos ambições, né? Também é direção para o tolo, para o preguiçoso, para a família. Por exemplo, os casados e filhos. Para a amizade, maus amigos e bons amigos. Para as palavras, o que você diz e o que você ouve. Esse livro também, queridos, fala e nos trata em relação à morte e à vida. O livro poético de Provérbios conclui afirmando que Cristo
é a sabedoria de Deus. E o que Cristo de Provérbios, onde ele se encontra, né? Em Provérbios, queridos, capítulo 8, a sabedoria é personificada e vista em sua perfeição. Ou seja, na perfeição de Cristo, desse Cristo de Provérbios. Essa sabedoria, queridos, é divina. Provérbios 8, 22 a 31. Essa sabedoria, queridos, é a fonte da vida biológica e espiritual. Provérbios 8, 35 a 36. Queridos, a sabedoria é justa e moral. Provérbios 8, do 8 ao 9. E está a sabedoria disponível a todo aquele que a receber. Provérbios 8, do 1 a 6 e 32 a 35. Queridos, Colossenses 2:3 afirma que essa sabedoria encarnou-se em Cristo, quando afirma: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É nele, é em Cristo que estão escondidos todos esses tesouros, aos quais Colossenses 2:3 nos afirma. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 a 31, ele afirma com muito mais profundidade. Olha o que o texto diz, o que o nosso querido apóstolo Paulo nos diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quero trazer mais uma curiosidade para você deste livro, que é que os seus 31 capítulos representa a média dos dias de cada mês do ano. Isso, se a cada mês lemos o capítulo do livro referente à data, teremos sempre uma mensagem a refletir e aplicar nas nossas necessidades diárias. Quero trazer também para você, nessa introdução do livro de Provérbios, 7 dicas de como ler Provérbios. A primeira dica número 1, é necessário bom senso. E o que é bom senso? É a capacidade de agir e julgar de forma sensata, equilibrada, prudente e de acordo com a razão e a moral. A segunda dica: no fim, eles sempre são verdade. Eles quem? Os provérbios. A terceira dica: normalmente, os provérbios são verdades hoje. Quarta dica: eles usam imagens poéticas. A quinta dica: eles por si mesmos são parciais. A dica 6: às vezes eles são obscuros. E para finalizar, a dica 7: os provérbios, como um todo, são religiosos. Concluindo essa introdução de Provérbios, queridos, eu quero dizer que Cristo, a sabedoria de Deus, de alguma forma pode parecer que a questão do nosso destino final foi tirada das mãos de muitos de nós. Talvez você pense: o que isso tem a ver com o local onde estou hoje? O livro de Provérbios, queridos, por melhor que seja ele, não fornece a palavra final que encontramos na sabedoria de Deus. Para isso temos que nos voltar para o Novo Testamento e olhar o que diz o apóstolo Paulo lá
em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 24, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus, querido, salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, entendamos e apliquemos todos os provérbios possíveis para a nossa condição tranquila de viver no mundo ímpio, no mundo conturbado, no mundo desesperadamente perdido. Então, cabe a mim e a você buscar tirar proveito nesse período em que vamos estudar este livro em conjunto com o próximo, ao qual eu farei para você uma breve introdução. E que Deus te abençoe. Aguarde a introdução de Eclesiastes. Um grande abraço. Muito bem, queridos, a graça e a paz. Vamos iniciar a nossa introdução, né? Aquele ponto de partida para o livro de Eclesiastes, né? Fizemos a introdução do primeiro, dos dois livros aos quais nós vamos estudar em conjunto, simultaneamente. Provérbios é o 20º livro da Bíblia, e agora o 21º, que é Eclesiastes, ou o Pregador. Esse livro, queridos, ele tem 12 capítulos, né? É o 4º livro do ciclo dos livros poéticos, também conhecidos como livros sapiensais. Esse livro tem como cenário o universo debaixo do sol. Tudo o que se enquadra nessa universalidade abaixo do sol é o cenário desse livro. Esse livro foi escrito numa data de cerca de 935 a.C. Esse livro, queridos, tem como palavra-chave vaidade, a fútil presunção de tentar ser feliz longe de Deus. Preste atenção, a fútil presunção. Futilidade é coisa inútil, presunção é um desejo indevido, né? Então, o pregador, segundo a tradição, né, Salomão, o mais sábio, rico e influente rei da história de Israel, ele olha para a vida debaixo do sol, como está lá em Eclesiastes 9. E a partir da perspectiva humana, declara que tudo é inútil. Poder, popularidade, prestígio, prazer, nada pode preencher o vazio do ser humano a não ser o próprio Deus. Agora, querido, quando a gente muda o ângulo de visão, né, e nos colocamos diante da perspectiva divina, aí ocorre algo fantástico, né, porque o próprio Salomão, ele exclama, ele dá um sentido a mais, porque ele diz
Coma, beba, alegre-se, faça bem, viva alegremente, tema a Deus, cumpra os mandamentos. Veja bem, se a gente fizer tudo isso, mas cumprindo os mandamentos de Deus, segundo Salomão, nós vamos viver debaixo dessa amplitude, onde tudo é vaidade, né? Onde todo mundo procura prestígio, prazer, nada pode preencher o vazio, mas só Deus, andando nos preceitos deles, nós vamos encontrar a felicidade e prazer em viver. E aí eu te pergunto, como você vê a vida, querido? De forma cética, né? Colocando dúvidas em tudo. Mas eu quero te dizer que o ceticismo e o desespero se vão quando a vida é vista como um dom diário de Deus. Quem é o autor deste livro? O autor é Salomão. Tá? Temos várias evidências externas, né? Evidências que estão fora do contexto da Bíblia. Por exemplo, a tradução talmúdica atribui o livro a Salomão, mas sugere que os escribas de Ezequiel tenham editado o texto. Isso a gente vai ver lá em Provérbios 25:1. Mas também temos as evidências internas. O autor, ele chama a si mesmo de filho de Davi, rei em Jerusalém, conforme Eclesiastes 1, versículo 1 e 12. E que época, não é? Vamos falar sobre a época em que aconteceu, em que esse livro foi escrito. Queridos, Eclesiastes foi escrito provavelmente no final da vida de Salomão, por volta de 935 a.C. Assim, a grande glória que Salomão experimentou no início do seu reinado já havia começado a diminuir. A separação de Israel em 2 reinos aconteceria em breve. A tradição judaica, queridos, afirma que Salomão escreveu o livro de Cantares em sua mocidade. Olha só, Provérbios na meia-idade e Eclesiastes na velhice. Este livro pode ser a expressão do seu arrependimento pelo tempo perdido na carnalidade e idolatria do dia a dia de suas vidas, nesse mundo de futilidades, onde prestígio, prazer, popularidade era o alvo e é também hoje, não é verdade? Queridos, e o Cristo que está inserido, né, em Eclesiastes? Olha só, Eclesiastes, ele retrata convincentemente o varão, né, que vive um vazio. Retrata convenientemente esse vazio. E também a perplexidade da vida sem um relacionamento com o Senhor. Olha só, meu irmão, cada ser humano, eu e você, tem a eternidade em seu coração. Isso você vai encontrar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Agora presta bem atenção. Somente Cristo pode dar a verdadeira satisfação, alegria e sabedoria. É aquilo que a gente sempre fala, né? Todo ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Cristo. Os maiores bens, presta bem atenção, do ser humano são encontrados somente no único pastor. Eclesiastes 12:11, o qual oferece sua vida em abundância. Isso a gente encontra lá no Novo Testamento.
no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 a 10. Olha, queridos, a gente viu na introdução anterior que o livro de Provérbios era sabedoria para os ambiciosos. Hoje eu quero te dizer que o livro de Eclesiastes é a sabedoria para os bem-sucedidos. E a vaidade é a palavra que está mais inserida e mais encorpada nesse livro. E o que é a vaidade? As coisas óbvias, as coisas questionáveis, as coisas boas. E a gente vai entender, e a gente precisa responder, entender para responder. Por que tudo é vaidade? Como devemos responder? É tudo isso que nós vamos ver na dimensão que vamos estudar a partir da próxima segunda-feira na nossa SEB. Iniciaremos o estudo desses 2 livros simultaneamente. Para finalizar essa introdução, queridos, eu quero te fazer uma pergunta. A futilidade é conclusiva? Será que a gente consegue encontrar uma resposta conclusiva sobre a futilidade? Não há uma resposta final para a futilidade da vida fora da resposta, queridos, que encontramos em Cristo. Apenas a revelação que Deus faz de si mesmo em Jesus assegura-nos que há algo, preste atenção, para além do sol e da sepultura. Nesse sentido, queridos, as boas novas que como cristãos temos de compartilhar é a chave para se chegar além do sol. Preste bem atenção, no início eu falei que Eclesiastes é essa dimensão ao qual nós olhamos tudo na perspectiva de estarmos lá de cima, na mesma posição em que o sol está, observando que tudo está debaixo do sol. Queridos, Cristo veio para viver, morrer e ressuscitar a fim de nos trazer perdão pelos pecados e restaurar nosso relacionamento com Deus. Essas boas novas, queridos, são a chave para alcançarmos além do sol e acima dele e ganhar a vida abundante, cheia de sentido e cheia de propósito que Deus pretende que tenhamos. A vida por vir, querido, não é um dogma cristão antigo que podemos apenas deixar de lado. O livro de Eclesiastes diz que a vida por vir é essencial para esta vida e para o entendimento da verdade de quem Deus nos criou para ser. É apenas por intermédio de Jesus. E através dele, nós vemos a morte, da morte e o nascimento de uma nova vida que durará, veja bem, durará para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E não tem como finalizar essa introdução sem expressar esse texto maravilhoso em que o apóstolo Paulo nos traz em 1 Coríntios capítulo 15, 58, que diz: sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vamos trabalhar?
iniciaremos na próxima segunda o nosso ciclo de estudos de Provérbios e Eclesiastes. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Te encontro juntamente com o nosso diácono Bruno na próxima SEB. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.